Corinthians enfrenta o Cuiabá nesse sábado, 9 horas da noite aí, na Neoquímica Arena. Corinthians aí em busca do G4, né, de se consolidar no G4, de entrar, não é nem se consolidar, mas de entrar no G4, algo que faz tempo que não acontece, do Corinthians dormir bem, passar a rodada no G4. É um jogo importante, é um jogo grande, a arena vai estar lotada. É um jogo aí para amenizar a pressão sobre o Silvinho. Então importa muito para o Corinthians. Lucas Piton deve jogar aí na vaga do Fábio Santos suspenso. Fica a dúvida aí para esse meio de campo. O Renato Augusto vai ser esse falso 9, o Gabriel vai ser mantido. Eu acho que a escalação vai ficar mais ou menos Renato Augusto aqui no meio. E aí entra alguém lá na frente que, sinceramente, eu acho que pode sim ser o jogo. Pode ser o jogo. E aí acho que basicamente essa vai ser a escalação do Corinthians. Essa vai ser a escalação do Corinthians contra o Cuiabá. É a provável, pelo menos. Claro que tem o treino de hoje ainda. Acho que o GP volta, tá? Na verdade, eu não sei. Agora que já tirou o GP, mas eu colocaria de novo o GP. Essa, pelo menos, seria a minha escalação, velho. Isso porque o Silvinho não deve mudar a formação, mas que nem o Drill sempre defende, né? Você coloca, tipo, o Renato e isso aqui. E aí você pode, sei lá, você troca o Jô, põe o Xavier. Ó, passo do Queiroz aqui, apesar de eu querer ver mais o do Queiroz como primeiro volante. E não o Renato Augusto como falso 9, mas ele como meia aqui. E um 4-4-2, né? E um 4-4-2. O Rony é um jogador que eu colocaria, tá? Mas acho que ainda tá voltando de lesão. Não vai, bum, cair como titular. E o Adson. Não é que ele tá sumido, né? Que vai fazer o quê? Essa é uma boa, mas não imagino o Silvinho mudando tanto assim a formação do Corinthians, né? Então, já que eu não imagino, e já que se o Renato Augusto não consegue ser esse falso 9, do Queiroz de primeiro, Renato aqui no meio, na meiuca, certo? Ou também, ó, ser tradicional. Não tô falando pro Juliano ser volantão pra ficar só aqui defendendo, mas pra ser esse elemento de surpresa aqui, ó. Pá, 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 pá. Aí, ó. Essa é uma boa também, ó. Um 4-2-3-1. Deixa o Renato aqui no meio, na meiuca. Ah, mas então pode revezar, eles podem ficar revezando aqui, velho. Pode ficar revezando toda hora aqui, ó. Bum, bum. Entendeu? Não, formação que abomina. O Corinthians cansou de jogar assim nos últimos anos também, deu certo. Uma formação com dois zagueiros, com dois volantes e um volante pisando ali na área. Mas, repetindo aqui, essa deve ser a formação do Corinthians. Certo? Ah, eu não vou tirar o Cássio, rapaziada. Com todo respeito aí, eu não vou tirar o Cássio do gol, não. Né? E aí você tem um lado esquerdo aqui com Piton, Renato Augusto e Roger Guedes, né? O Piton fazendo sua ultrapassagem. Caralho. Cara, é um time, no papel é legal até, mano. Mas na prática eu não consigo imaginar o Corinthians envolvente aí com o Silvinho. Esse é o ponto, não tem perspectiva. Mas acho que é isso. Boa, Lima. Parabéns, irmão. Tem isso daqui também, né? E aí, se por exemplo o Silvinho lança esse time, solta esse time na mesa,
podendo até inverter aqui, hora Roger Guedes, hora Mantuan, e vem e vai, o Roger Guedes aproximando aqui, e você fazendo esse segundo atacante. Cara, ia ser legal, apesar de eu achar que a galera hypa muito o Mantuan, mas ia ser pelo menos uma novidade. A gente ia olhar e ia falar: caraca, o Silvinho mexeu, caraca, o Silvinho surpreendeu a gente. Essa sensação de surpresa faz tempo que a gente não sente com o Silvinho, né? No máximo pô, ele colocou o Gabriel, meu Deus, ou sei lá o que, Mosquito não era surpresa, enfim. Faz tempo que a gente não sente esse gosto aí de surpresa, de pô, Silvinho, da hora, que bom essa mudança, tá ligado? Mas o Mantuan não consegue jogar com o Silvinho, né? É impressionante isso daí. Já faz algum tempo que o Mantuan não entra em campo com o Silvinho. Se eu não me engano, não deve ter nem 45 minutos, né? Com o Silvinho. Então, enfim, é um time também que me animaria. Acho que seria um ataque bem móvel. Claro, um time mais baixo, é verdade. Mas ainda assim, um time que pode agregar bastante. Mas o grande segredo é não deixar o Roger Guedes aqui isolado, velho. É trazer o Roger Guedes aqui para o jogo. E aí eu acho que o Renato Augusto no meio, tabelando bastante com o Roger Guedes, Lucas Piton fazendo esse passe aqui, ó. Passe Lucas Piton para o Roger Guedes. Você deixando ele no jogo, acho que tem tudo para dar bom, velho. E com o Lucas Piton, claro que na teoria é muito lindo, né? Mas, pô, o Lucas Piton já vai fazer essa ultrapassagem, então o Fábio Santos, o Roger Guedes vai poder cair um pouquinho para cá, tá ligado? Não é que nem o Fábio Santos, que o Fábio Santos para aqui, muitas vezes, e o Roger Guedes tem que fazer essa região aqui, não. O Lucas Piton pode dar essa profundidade e deixar o Roger Guedes um pouquinho mais para dentro, e forçar o Roger Guedes vir mais para dentro. Então, acho que essa pode ser a grande importância do Lucas Piton, fazer o Roger Guedes participar mais do jogo e participar na região que ele gosta. E aí também, enfim, o Mantuan é esse cara que é muito habilidoso, ocupa muito, sabe atacar muito bem o espaço. Não é titular há um tempo, a verdade, mas seria maneiro, mano. E é bom o Piton se dar bem, né, velho? É bom o Piton se dar bem aí, nessa função. Mas sem sombra de dúvidas, aí o Mantuan de titular amanhã seria uma grata surpresa aí para a torcida do Corinthians. Enfim, seria legal de ver, seria legal de acompanhar. Repito, pelo menos ia dar esse gostinho de, pô, como será que vai ser? Porque não imagino um meio-campo sendo criativo, triangulação, ultrapassagem aí do Corinthians de uma hora para outra, velho. Certo? Então, esse seria um bom time, na minha opinião, mas deve ir mesmo o Jô aí. É o que eu acho também. Não é informação, é mais um feeling, é mais achômetro. Enfim, acho que vocês entendem porque acho isso. O Jô entrou bem nos últimos 2 jogos em casa. O Corinthians ainda não tem ninguém na posição. O Silvinho já viu que a pressão para o Renato ser falso 9 aumenta ainda mais e o dele está na reta. Então, eu imagino que o Renato Augusto vai voltar para o meio. E já que o Renato vai voltar para o meio, ele vai colocar um atacante e acho muito difícil ser o Mantuan. Eu acho que vai ser o Jô. Então, na minha opinião, essa vai ser a formação do Corinthians, com uma ressalva aqui também se entra Gabriel Pereira ou Gustavo Mosquito. Acho que pode ser qualquer um dos dois aí. Sinceramente, é bem imprevisível. Não sei se o GP perdeu a posição de titular ou se foi especificamente naquele jogo, se foi uma estratégia. Mas enfim, no papel, como a gente fala, é um time bem interessante, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Então eu acho que sim que o Renato vai deixar essa função de falso 9. Não é possível que o Silvinho vai manter ele assim. Recua um pouco põe de primeiro volante e põe o Jô no ataque ali. Acho que é justo. E o Gabriel sairia do time nessa situação, né? Você em casa, você continuar mantendo o Gabriel, aí, Silvinho, com todo respeito aí, fala aí, Robertinho. Com todo respeito, Silvinho, manter o Gabriel nesse jogo com a arena lotada, num jogo que você vai ficar no campo de ataque, aí, com todo respeito, você compra uma briga extremamente desnecessária com a torcida do Corinthians. Eu acho difícil ele fazer isso daí, porque ele sabe, ele pode não falar, mas ele sabe que o dele tá ali, ó, na reta.